Então, vamos passar agora para propriedades de resistência, agora transversal, na direção 2, em tração. Bom, em tração, existe uma situação curiosa que o reforço, observa aqui a situação, a fibra vem na direção do papel, na direção transversal, né? Então, o carregamento nessa situação, na direção 2, ela está aqui, esse sigma. Então, via de regra, essa fibra é muito mais rígida do que a matriz na vizinhança, e isso vai gerar todo um gradiente complexo de deformações e tensões nessa vizinhança aqui, principalmente na matriz. O resultado final de toda essa questão é que vai haver um efeito de concentração de tensões na matriz. A tensão máxima na matriz é maior do que isso aqui. Então, termina que existe um efeito de concentração de tensões. A tensão máxima na matriz é maior do que a tensão nominal aplicada ali no composto na direção 2. Então, o que quer dizer? Que a tensão de ruptura, veja só, a tensão de ruptura do composto, boa parte das vezes vai ser menor que a tensão de ruptura da matriz, certo? Pela presença do reforço. Os modelos aqui, existem alguns deles, muitos estão baseados num fator de concentração de tensões ou deformações, são definidos de forma um tanto empíricas dessa forma, de tal maneira que a YT é a resistência que você está buscando em tração na direção transversal, e esse quociente aqui em relação à tensão na matriz de ruptura, definido dessa forma, ou dessa, ou dessa. Tá? Então, existem mais de uma tentativa de estimar isso. Essa forma aqui é em termos de deformação de ruptura, em tração. Esse Y aqui é em tensão. Se o material é considerado elástico linear até a ruptura, você converte isso aqui de deformação de ruptura para tensão, simplesmente convertendo dessa forma. Bom, aqui existe uma figura comparativa do que você pode obter para um certo composto, desse exemplo aqui de vidro epóxi, a resistência à tração em termos de volume de fibra. Esse aqui é a curva que você obteria por um dos modelos de concentração de tensões, esse por concentração de deformações, e esse aqui pela última expressão em termos de deformação de ruptura. Então você vê que para baixos volumes, até que não é tão ruim assim, é feio, mas poderia ainda ser aceitável, né? Para altos volumes, a situação realmente é difícil. Embora esse aqui e esse sejam mais adequados. Bom, continuando. Módulo cisalhante G12. Nós já tínhamos, isso aqui é só mais uma revisão, nós já tínhamos colocado na sessão anterior, junto do modelo de Halpern-Tsai. Primeiro, essa expressão aqui é aquela que se obtém por um procedimento simples, usando a regra da mistura para flexibilidade cisalhante. Certo? Já por Halpern-Tsai, são aquelas expressões lá em termos do Xi, temos as propriedades, em termos desse eta aqui. E, de novo, um gráfico similar àquele que nós fizemos para o E2, aqui tem para o G12. Em termos de volume de fibra,
para várias relações de fibra matriz. De novo, aqui, 20, que é típico de vidro epóxi, 100, típico de carbono epóxi. E essas duas pontilhadas aqui são as estimativas obtidas pela regra da mistura para o G12. Então, o comportamento é similar entre o E2 e o G12. Essas propriedades transversais são igualmente difíceis de serem modeladas. Bom, coeficiente de Poisson. Existe aqui toda uma dedução também baseada em aquelas ideias de resistência materiais, de modelos em série, paralelo, num volume representativo, de tal maneira que se chega numa relação também para a regra da mistura do coeficiente de Poisson 2. E essa é uma daquelas situações em que essa regra funciona bem. Então, as que funcionam bem é o E1 e o Poisson 2. Para o Poisson 2.1, não sei se vocês lembram qual é a diferença do Poisson 2 e o Poisson 2.1. Vocês lembram? Talvez não, né? Sim. Vou voltar ali para a gente dar uma olhada numa figurinha só para relembrar. Aqui. Então, observa aqui, direção 1, 2, então eu tenho tensão sigma 1 aqui, e aqui eu tenho tensão em sigma 2. A situação do ensaio típico de tração. Então, quando eu aplico sigma 1, eu tenho o efeito de Poisson, essa deformação na direção 2. E quando eu aplico a sigma 2, eu tenho uma deformação transversal, que aqui vai ser na direção 1. Então, o Poisson 1,2 é a relação entre essa deformação aqui, isto é, o quanto houve de estreitamento na direção transversal em relação ao alongamento longitudinal. Isso é o Ni 1,2. O Ni 2,1 é o contrário. É o quanto houve de estreitamento na direção principal 1, na direção da fibra, em relação ao alongamento 2. Só que, lembra que as fibras, em ambos os casos, estão na direção 1, que é a direção mais rígida. Então, se eu aplico um carregamento na direção 2, eu terei uma grande deformação na direção 2, que é quase que regida apenas pela matriz. Na direção transversal, que é a direção 1, eu teria um estreitamento. Só que esse estreitamento vai ser pequeno, porque a fibra é muito rígida. Então, ela vai se deformar pouco. Significa que esse coeficiente Poisson 2,1 é bem menor do que o E1,2. É por isso que um é chamado de Poisson maior e o outro é Poisson menor. Tá certo? Mas o fato é que, pela simetria da matriz elástica, vamos ver. Nós estávamos aqui no Poisson. Isso. Então, chegado numa estimativa de 1,2, o Ni 2,1 nós vamos mostrar isso aqui posteriormente. O Ni 2,1 ele não é independente. Ele vai poder ser sempre obtido por uma expressão desse tipo aqui. Tá? Então, por isso que dos 6 coeficientes de Poisson, basta que a gente faça experimentos ou estimativa de 3 deles. Apenas um em cada plano. O outro de cada plano sempre vai ter uma relação desse tipo. Vai ser obtido. Tá? Bom, o modelo CCA, aliás, o modelo de Halpern, ele também produz, além da regra da mistura, um termo de correção aqui, igual ele fez também com o E1. Certo? Bom, passando agora ao próximo. Agora, resistência longitudinal à compressão, resistência na direção da fibra. Se comprime dessa maneira. As fibras estão aqui, verticais, e o carregamento, a tensão nominal é compressiva.
Aqui acontece uma coisa curiosa. Quando você aplica tração na direção longitudinal, a ruptura, digamos, é um processo razoavelmente se interessa pela ruptura das fibras. Inclusive, eu não comentei com vocês anteriormente, mas quando você vai assistir um ensaio, você percebe que as fibras, obviamente, não se rompem todas no mesmo instante, né? Até você escuta cada uma delas se rompendo. Existe todo um ruído envolvido ali. Então, existe toda uma faixa de resultado, de valores de força atrativa, em que existem rupturas. Então, a partir de um certo valor de força, começa a ter algumas rupturas e colapso final. Tá certo? No caso de compressão longitudinal, a situação, os mecanismos são mais complicados, tem mais possibilidades de falha. Essa figura é uma figura clássica que ilustra os três principais modos pelos quais a fibra, a matriz pode vir a falhar. O que se observa é um processo de flambagem das fibras dentro da matriz. Então, a fibra vai tomar uma configuração ondulada, e essas ondulações elas podem ser fora de fase ou em fase. Tá? Essas são as duas situações limites. Claro, vocês têm que lembrar que tudo isso aqui é dentro de um escopo estatístico. Né? Então, se o modo principal, o comportamento principal, majoritário ali naquela população da amostra, de população de fibras, se deformarem nessa configuração fora de fase, o que vai acontecer, por exemplo, com um elemento volumétrico que esteja aqui? A tensão, o estado de tensões dele vai conter uma tração na direção transversal. Percebe? O carregamento é da direção 1, compressivo. Só que esse carregamento compressivo vai gerar uma tensão trativa na direção 2, que é a direção da matriz. Lembra que a matriz é a parte fraca da história, né? Então, essa tensão aqui, ela pode atingir um certo valor. Quando ela atingir um valor limite de ruptura da matriz, a matriz se fratura ali. Essas microfraturas podem se unir e aí gera uma fratura completa. E observa o curioso, o seu carregamento é na direção compressiva axial, na direção 1, né? Só que a fratura vai ser como? Na direção 2. A peça vai se partir dessa maneira aqui. Entendido? Sim. E numa fase seguinte, é claro, ela pode se esmagar, pode ter um outro pós. O fenômeno de falha, isso é uma coisa que eu não comentei antes, mas vocês podem imaginar, é o seguinte: nesses modelos, a gente pega o diagrama tensão-deformação e faz uma linha reta que termina exatamente num ponto, né? Vocês têm que lembrar de que esse ponto não existe, ele é só uma média. Tá? O que existe é um processo, é todo um intervalo de carregamento em que a falha começa e depois termina. Tá certo? Bom, outro modo, o modo cisalhante dessa flambagem das fibras, é o ifase. Aí a coisa é um pouco diferente. Se você pegar um elemento volumétrico diferencial numa certa posição aí na matriz, esse elemento ele vai sofrer cisalhamento. Então, o estado de tensões dele, além de outras tensões normais, vai conter esse cisalhamento aqui na matriz. Esse cisalhamento, você vai ter um estado de tensões, vai ter tensões nas direções principais do tensor-tensão, e
vai chegar num valor que é a ruptura da matriz. Então, de novo, a matriz vai falhar e vai terminar levando o composto a uma falha ali, tá certo? Existe um outro que não é muito fácil de desenhar, mas é que tem a ver com tensões devido ao efeito de Poisson na direção transversal 2, tá certo? Então, algumas equações disponíveis na literatura são isso aqui, uma para cada um dos 3 possíveis modos de falha, né? Para o modo extensional, você tem uma estimativa aqui para a tensão do composto. Se for para o modo cisalhante, uma outra estimativa, que inclusive você pode ver que é muito curiosa, né? É muito curiosa. Tem a ver com o modo de elasticidade da matriz, mas não com a tensão de ruptura cisalhante da matriz. E existe uma terceira estimativa aqui, que é para aquele modo de separação, que é todo mais elaborado, tem vários tipos de coisa. Então, isso aqui gera essas curvas aqui para o sigma C, para um certo composto. Deixa eu ver aqui qual é. É um vidro epóxi. Certo? Então, volume relativo de fibra. Então, aquela equação para o modo extensional é aquele modo extensional, esse aqui. Tá? Então, aquela equação vai dar essa curva aqui. Já para esse modo cisalhante, você tem essa outra curva aqui. E para esse modo de separação, ele vai depender da deformação de ruptura da matriz. Então, se ela for 0,025, vai dar essa curva, se for 0,05, vai dar isso aqui. O que significa, basicamente, que se o composto tiver baixo volume de fibra, ele pode vir a falhar por esse modo extensional ou pelo cisalhante, mas, dependendo da composição, pode ser simplesmente pelo modo de separação em toda a região. Se for uma matriz mais resistente, que essa curva esteja lá para cima, então aí a falha numa região intermediária vai ser definido por esse modo aqui. Certo? Então, isso aqui serve também para vocês verem que são situações que os mecanismos são muito complexos, em que é inviável de se ter uma resposta fechada, algébrica, uma equação única que dê conta das coisas. Bom, estamos quase chegando ao final dessa parte aqui. Então, coeficiente de dilatação térmica. Aqui nós temos um modelo que ele tem uma certa similaridade com uma regra da mistura, mas de qualquer forma é uma equação deduzida especificamente para o alfa 1 e para o alfa 2. Quando a gente faz uma visualização, uma plotagem disso, no caso aqui, para um composto de vidro epóxi, se verifica uma coisa curiosa. Bom, primeiro, é lógico, se você tiver 0% de fibra, é de se esperar que o alfa... Bom, aí você vai ter matriz no composto, então o alfa 1 e o alfa 2 têm que ser iguais, igual ao volume, igual ao módulo, igual ao coeficiente da matriz. Né? Então, deveriam se encontrar os dois nesse ponto aqui, como de fato acontece. Se você tiver 100% de fibra, hipoteticamente, então, alfa 1 igual ao alfa 2 igual ao alfa da fibra, aliás, da matriz. Como é que é? Vamos pensar aqui. Isso. Esse limite aqui. Por que eu estou dizendo esse aqui é o coeficiente de dilatação da fibra? Lembra que, tipicamente, o coeficiente da matriz é
muito maior do que o da fibra. Então, nessa combinação aqui, vidro e epóxi, você tem uma relação que eu não lembro qual, espero que esteja escrito em algum lugar, aqui. A alfa da fibra é meio, ou basicamente 0,5 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius, e o alfa da matriz é 6. Então, dá 12 vezes maior a dilatação térmica da matriz do que da fibra. Então, esse nível aqui, quando eu tenho 100% de fibra, vai ser o módulo da fibra. O composto vai ter o módulo da fibra. E quando eu tiver 100% de matriz, o coeficiente do composto é o coeficiente da matriz. Ótimo, óbvio. Como é que esses dois pontos se unem? Por essas duas curvas aqui, dado por essas equações. O surpreendente que eu queria mostrar aqui é o seguinte: por algum motivo, alguma interação que existe, para uma certa faixa de volume de fibra, até ali uns 20 e poucos por cento, o coeficiente do composto é maior do que o coeficiente da matriz. Correto? Isso é uma coisa um tanto difícil de ser explicada. Isso é o que aparece do modelo das equações e tem um certo respaldo experimental. Tá certo? Eu queria enfatizar isso para vocês não se surpreenderem em algum momento, porque é algo inesperado. Tá? E aí concluímos esse capítulo.